Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu, a professora Josiane, aqui com vocês para conversarmos sobre o assunto novíssimo do Código Penal. No dia 18 de dezembro de 2020, foi publicada a Lei 14.110. E do que essa lei trata? Essa lei trata do crime de denunciação caluniosa. A bem da verdade, ela altera a redação do caput do artigo 339, ok? Então, sem mais delongas, vamos ver o que a Lei 14.110 traz de novidade para a gente. Deixa eu colocá-la aqui para vocês. Olha aí, estou compartilhando ela aí na tela com vocês. E vocês vão verificar que o legislador diz o seguinte: Lei número 14.110, de 18 de dezembro de 2020. Essa lei altera o artigo 339 do Código Penal para dar nova redação ao crime de denunciação caluniosa. E aí o artigo 1º da lei vai dizer: o caput do artigo 339 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação: dar causa à instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo de que o sabe inocente. O artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, significa que a lei foi publicada no dia 18 de dezembro de 2020, portanto, entrou em vigor. Ok? Veja bem, vamos agora tentar entender, né, o que mudou, porque eu li para vocês o artigo, né, com a nova redação, mas a gente vai entender efetivamente o que mudou, como era e como é agora. Vou compartilhar também com vocês aqui o como era, tá? Para que vocês possam compreender melhor, ter a exata compreensão do que a gente está falando. Olha aqui, artigo 339 do Código Penal é um crime de denunciação caluniosa e está dentro do capítulo dos crimes contra a administração da justiça, ok? E o artigo 339, antes da Lei 14.110, de 18 de dezembro de 2020, dizia o seguinte: dar causa, olha aqui, nós temos aqui, dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Pena de reclusão de 2 a 8 anos. Era essa a redação. Agora, a gente vai ver como está a redação, considerando a alteração promovida pela Lei 14.110. Ele vai dizer, dá causa à instauração de inquérito policial. Veja, antes era dar causa à instauração de investigação policial. Então, agora é dar causa à instauração de inquérito e não mais investigação, tá? De procedimento investigatório criminal, ou seja, qualquer outro procedimento que não seja o inquérito policial. Então, dá causa de instauração de investigação policial, ou seja, qualquer procedimento investigativo criminal e também o inquérito. Dá causa a processo judicial. Processo judicial era a mesma redação que nós tínhamos, ok? De processo administrativo disciplinar. Aqui ele não dizia isso, tá vendo? Ele falava processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil, ação de improbidade contra alguém. Então, mudou a redação. Agora ele fala diretamente em processo administrativo disciplinar. Inquérito civil é a mesma expressão utilizada anteriormente. Ou ação de improbidade administrativa, também, mesma expressão que se utilizava. Contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Imputando-lhe crime de que o sabe inocente
É exatamente a mesma redação anterior. Porém, foi inserido aqui a expressão contra alguém, aí ele colocou imputando-lhe crime, também agora tem infração ético-disciplinar ou ato ímprobo, ou seja, expressões que não eram utilizadas na redação anterior. Então, hoje, o crime de denunciação caluniosa ele é muito mais abrangente do que era, porque hoje constitui crime de denunciação caluniosa o ato de alguém dar causa à instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial. Isso não é novidade, já era apenas com expressões diferentes. Processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ética, foi acrescentado, não estava aí, ato improbo, de que sabe a gente inocente. A pena continua a mesma pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então, a alteração foi tão somente no caput, não teve alteração na pena, não teve alteração nos parágrafos, que inclusive nós verificaremos agora quais são esses parágrafos, para que vocês, então, já tenham de antemão a noção exata do que efetivamente foi alterado, de que o que realmente foi alterado foi apenas isso. Então, hoje, o crime de denunciação caluniosa com a nova redação é dar causa à instauração de inquérito policial de procedimento a investigatório criminal, de processo judicial administrativo disciplinar, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil, de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo de que o sabe inocente. Reclusão de 2 a 8 anos, continua a mesma coisa. O parágrafo 1º não foi alterado, a pena é aumentada da 6ª parte se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto, e assim como a pena será diminuída da metade sem imputação antiprática de contravenção. Então, o que a gente percebe aqui? O parágrafo 1º é uma causa especial de aumento de pena, o parágrafo 2º é uma causa de diminuição de pena, ok? Continuando aí, Josiane, qual é o bem juridicamente tutelado no crime contra a administração da justiça de denunciação caluniosa? Ora, o bem juridicamente tutelado primariamente é o regular andamento da justiça. Isso porque a administração da justiça aqui é impulsionada inutilmente e criminosamente a deflagrar um processo ou um procedimento em face de alguém que aquele que denunciou sabe ser inocente, ok? O bem juridicamente secundário é a pessoa ofendida, é a pessoa em face da qual se imputa o fato que sabe que ela não praticou, tá? A denunciação caluniosa é denominada, chamada pela doutrina de calúnia qualificada. Cuidado para não confundir com crime de calúnia. O crime de calúnia é previsto no artigo 138 do Código Penal, é um crime contra a honra, não é um crime contra a administração da justiça. Tem-se, na realidade, que a denunciação caluniosa é um crime progressivo. Por que é um crime progressivo? Porque para a gente chegar ao fim desejado, que é deflagrar um processo, um procedimento em face de alguém que sabe ser inocente, ele necessariamente tem que passar pela calúnia, porque ele vai imputar um fato criminoso a alguém, tá claro? Apesar da calúnia compor a denunciação caluniosa, a gente não está diante de um crime complexo, e sim diante de um crime progressivo, tá ok? Por quê? Como é sabido, o crime complexo, propriamente dito, ele nasce da fusão de 2 ou mais tipos legais, não é o caso aqui. Lendo com atenção o artigo 319, logo se percebe a presença de apenas um crime, qual seja o de calúnia, que é imputar a alguém falsamente fato definido como crime. Agora, não é apenas isso. Agora é fato definido como crime, mas também com a nova redação, a gente vai ter a imputação de um fato definido como crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente, ok?
Porém, você agora tem o ato de improbidade, tem a infração disciplinar, sendo imputado a alguém que sabe ser inocente. Mas, em termos de crime, só mesmo aquela situação de imputar um fato criminoso que o agente não praticou, ok? Então, por isso, a gente tem aqui o crime de denunciação caluniosa, portanto, o que a gente chama de crime progressivo, ok? Quem é o sujeito ativo da denunciação caluniosa? Qualquer pessoa. A gente está diante de um crime comum, isso inclui os responsáveis, que pode ser a autoridade que presidem procedimentos previstos nesse tipo, pode ser qualquer pessoa ou autor que imputa o fato criminoso ou ato improbo ou infração ético-disciplinar a alguém que sabe ser inocente, ok? Então, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo. Sujeito passivo, primário é a administração pública, precisamente a administração da justiça, já que o bem juridicamente tutelado é a própria administração da justiça, né? E, secundariamente, a pessoa atingida em sua honra objetiva, já que se imputou a ela um fato criminoso, uma infração ético-disciplinar, além de ser possível um ato improbo, ok? Então, temos aí essa novidade no crime de denunciação caluniosa, que você deve ficar atento, porque é óbvio, se você pretende fazer um concurso público, seja na área de segurança pública, na área policial, ou seja, na área dos tribunais de justiça, por obviedade, essa situação não vai passar em branco, ela vai ser cobrada na tua prova. Então, atenção para a nova redação do artigo 339 do Código Penal, que trata do crime de denunciação caluniosa, ok? Qualquer dúvida, pessoal, manda que eu responda. Até a próxima, turma.